Boa tarde a todos, meu nome é Simone Meirelles, sou formada em Psicologia pela PUC de Goiás e fui monitora da matéria de psicanálise nessa instituição. Bom, hoje nós vamos estudar sobre a autoanálise do Freud. Como que foi isso, por que ele fez isso, o que é isso, A gente precisa entender um pouco mais sobre a vida dele, a biografia. Bom, primeiro, a autoanálise pressupõe que você vai fazer análise de você mesmo. Então, a sua mente tentando entender a si mesma. É complicado? É um desafio? Muito. Porque muitas das coisas que a gente, às vezes, se sabota, ou alguns truques que a gente faz para sair inocente de alguma coisa errada, isso aí tem que ser visto de uma forma muito honesta, não é? Porque senão vai ser uma análise totalmente comprometedora, comprometida e não vai espelhar a realidade. Então, o Freud sentiu, por que ele fez a autoanálise dele, que ele se propôs a isso, Não foi nada consciente, do desejo consciente que ele controlasse de fazer isso, motivação voluntária, eu quero. Foi uma necessidade. Então, assim, ele tinha que fazer isso, ele precisava fazer isso para ele mesmo. E a necessidade de quê, então? De entender os pacientes, de que é, que necessidade que era essa dele? A necessidade que ele tinha era de descobrir a verdade a todo custo. Então, ele ia sacrificar as outras coisas, todas as outras coisas vêm depois. Sucesso, felicidade, tranquilidade. Não, ele empreendeu quase que uma luta, Não, eu quero saber a verdade. E ele até falava, que ele escreveu aqui, suportar as verdades nuas, encarar os acontecimentos com calma, eis o máximo da soberania. Então, ele realmente quis descobrir qual que é a verdade. E aí ele fala e cita Goethe, que é um autor que ele gostava muito na época, Goethe falava que a primeira e última coisa pedida a um gênio é o amor pela verdade. Então, essa que foi a motivação do Freud, E ele não tinha auxílio de ninguém, assim. Ele tinha um analista para ele deitar no divã? Não tinha. Ele tinha ele mesmo. Então, o que aconteceu? Nesse período, ele era amigo do Fliess, Esse período da autoanálise foi 1897 em diante. Em diante porque ele não termina, Quando você for se autoanalisar, não vai ter fim nunca, A não ser que você já atingiu a perfeição, E o Freud não, mesmo depois desse período, antes de dormir, a última hora do dia, ele tirava para se autoanalisar. Então, ele empreendeu esse trabalho, então ele escrevia cartas ao Fliess, durante esse período de autoanálise, e ele teve duas vertentes, duas etapas aí que foram feitas conjuntamente nesse período, que ele fez a autoanálise interpretando os próprios sonhos, Isso foi muito importante, porque os sonhos é o material mais rico de autoconhecimento que ele conheceu, porque se o problema está no inconsciente e ele precisa vir para o consciente, o sonho, ele nos dá esse conteúdo mais fácil do que quando a gente está acordado em vigília, porque em vigília tem uma censura maior, o ego não deixa, a gente disfarça mais, O sonho, às vezes, tem coisas que você não admite, mas que o sonho vai levar. Então, a censura é menor, então é possível chegar mais perto desse monstro, Esse perigo que a gente vê que está dentro de nós mesmos, que são os impulsos, os desejos, O inimigo não está de fora, o inimigo está de dentro, A gente souber lidar com essas questões é um segredo, Não é questão externa, é mais interna.
Então, o Freud só emergiu sereno, que a gente vê essa personalidade dele imperturbável e sereno, depois que terminou o fim desse trabalho, depois do fim. Então, aí as duas vertentes, a interpretação dos sonhos, e aí ele escreve o livro dele, a interpretação dos sonhos, a partir dos sonhos dele, e a questão da sexualidade infantil, que ele vai desenvolver aqui. E que tem muito a ver com a questão da verdade. Qual que é a verdade? A gente vai ver aqui. Então, Freud, 15 anos antes disso, ele dizia assim: sempre acho estranho quando não consigo entender alguém em termos de mim mesmo. Acho interessante. Então, ele sabia que para ele entender o outro, ele precisa passar na pele dele, para ele saber como que funciona e conseguir reconhecer isso no outro. Né? Por isso ele tinha essa necessidade de se conhecer, para ver quais as resistências dele e quais vão ser as do paciente, né? O que ele não quer ver dentro da análise dele e de que forma ele faz isso, porque a gente tem coisas que ele não quer ver, né? Mesmo falando que quer, na verdade não quer, porque falar é consciente, né? Mais embaixo é que é o inconsciente, né? Que pode ou não bater, né, as informações de um com o outro ali, né, na direção do comportamento. Então, ele partiu para essa necessidade da verdade, e a verdade em relação à sexualidade infantil foi muito interessante. Ele descobriu gradativamente, né, essas coisas. Primeiro, assim, por 5 anos, ele ficou sabendo que ele acreditava na inocência infantil, ou seja, não tinha nada de desejo sexual, estímulo, era uma coisa, né, mais inocente mesmo, e a criança era inocente. Depois ele foi começando a ver os relatos das pacientes histéricas, que foi o primeiro foco dele, foi a histeria, que elas falavam, né, e que estavam ligadas aos sintomas delas, que era, às vezes era paralisia, cegueira, distúrbio de percepção, coisas que vinham no corpo delas, que somatizavam, mas tinha por trás toda uma história. Então, as histéricas falando, no relato delas, o Freud via que havia um ponto comum nos relatos, que elas se referiam a seduções por adultos, quando eram crianças. Né? Aí o Freud montou a teoria de sedução. Então, assim, por tantos relatos aparecerem assim, ele achou realmente que as crianças podiam ser seduzidas por os adultos, sobretudo do genitor do sexo oposto, que eram os relatos, e que isso era uma coisa real, que elas falavam isso. Aí a teoria da sedução. O que foi a verdade das coisas que ele quis descobrir e descobriu? Justamente esse ponto da teoria da sedução. Porque aí ele foi vendo, peraí, então, se toda criança é seduzida pelo adulto, então todos os pais são criminosos, né? São, né, abusando das crianças, seduzindo as crianças. Será que são? E ele via casos de histeria na casa dele mesmo, ele via alguns sintomas no irmão e algumas irmãs. E aí ele falou assim, mas então, meu pai tem que ser incriminado? Eu assim, será que ele fez isso? Onde é que está a verdade, né? Aí, à medida que ele foi fazendo uma autoanálise dele, dos próprios sonhos e tudo, aí ele chegou na verdade, que era a verdade. Por mais que existe sedução real mesmo, dos adultos pela criança, né, dos pais pela criança, ou até desejo, né, disso. Mas que ele viu que a maioria dos relatos era o contrário. Os desejos incestuosos não eram dos pais com os filhos, eram dos filhos com relação aos pais, a um dos pais. Só que para chegar nisso não foi fácil, né? Primeiro que incesto já é um tabu, né? E aí falar assim, a criança inocentezinha, ela que está querendo? Nunca, jamais a sociedade ia aceitar.
Só que ele foi, como ele queria a verdade a qualquer preço, ele foi investigar, até que ele precisou ver nele mesmo essa questão, e que originou o complexo de Édipo, para entender que é isso que acontece e nas outras famílias também. Então, o que ele viu? A partir de um próprio sonho dele, né? A partir do próprio sonho dele, ele viu, e ele já sabia, ele conta nas cartas ao Fliss, que ele sabia que ele tinha hostilidade, ele tinha ódio contra o pai, de alguma forma, né? Mesmo disfarçando, projetando em outras pessoas, né? Como se não fosse do pai, ele tinha um sentimento de hostilidade com o pai, né? Só que aí foi descobrindo com os sonhos e pesquisando, começou a pesquisar, conversar com a mãe, como é que era a infância dele. Ele teve uma babá, né, que ele era muito ligado à babá. Alguns acontecimentos que ele lembrava eram fragmentados. Ele lembrava que ele tomou banho numa água vermelha, em que a babá tinha tomado banho antes dele, nessa mesma água. Então, eram lembranças, coisas assim, que ele estava tentando encaixar com informações da mãe, com coisas assim. Lembranças dele mesmo, ele lembrou, gente, não sei se ele tinha uns 2 anos de idade por aí, que ele tinha visto, ele tem a lembrança de ver a mãe dele nua. E aí isso não foi fácil, assim, e pelo sonho ele viu que ele mesmo tinha desejo incestuoso em relação à mãe. E aí ele começou quer dizer, a teoria da sedução desabou, né? Desabou e tendo ele mesmo como ator, ou seja, eu sempre falo assim, não dá para desver o que você viu, se você viu, aí acabou, tipo, se você der desculpa, só vai estar protelando, porque não tem jeito de dizer que não viu. Então, aí ele sentiu na própria pele isso, aí ele falou, nossa, aí ele parou e falou, aí montou o Édipo, porque ele viu, ele chega até no livro e fala assim, Agostinho, engraçado, assim, meu pai é inocente, não é? Ou seja, ele estava achando que o pai dele era criminoso, porque essas crianças eram todas seduzidas por adultos, então, responsabilidade dos adultos. Só que ele viu não, que o desejo era dele, em relação à mãe, e que o pai não tinha nada com isso, ele tinha o ódio do pai, mas porque estava concorrendo com ele para ter a mãe. Aí ele falou assim, não, meu pai é inocente. Graças aí a teoria da sedução, ele admitiu que estava errado, descobriu, né, a verdade das coisas. E o que motivou ele a fazer tudo isso, interpretações, a chegar perto dessas análises, a descobrir a teoria da sexualidade infantil. Nessa época, foi uma época muito difícil para ele, porque o pai dele morreu. Né? Então, a partir da morte do pai, é que ele decide fazer todo esse trabalho, né? Esse trabalho todo. Então, aí ele falou o seguinte, né? Aqui, a morte de meu pai afetou-me profundamente. Eu o tinha em alta conta e o compreendia com perfeição. Sua mescla singular de sabedoria profunda e leveza fantástica significou muito em minha vida. Ao morrer, seu tempo já havia passado, mas dentro de mim, a ocasião de sua morte despertou todos os meus sentimentos mais antigos. Agora sinto-me absolutamente desenraizado. E aí ele falou sobre, né, empreender todo esse trabalho, né? Ele se revelou para mim como uma parte de minha autoanálise, como minha reação à morte de meu pai. Ou seja, o acontecimento mais importante, a perda mais pungente na vida de um homem. Então, tanto a interpretação dos sonhos, a autoanálise dele, né, ele escreveu o livro, a interpretação dos sonhos, foi a motivação dele, foi descobrir a verdade, mas foi essa dor da morte do pai também que fez emergir
essa necessidade e essas lembranças mais antigas dele, né? Então, aí ele, agora, assim, não deve ter sido fácil, né, chegar perto, porque a gente já viu nos outros capítulos que o ódio que ele tinha do pai, ele não queria saber disso, projetava em outras pessoas, né, no tio dele, no irmão, e aí chegar perto de uma coisa que é quase como se falasse assim, não, o criminoso sou eu, que achando que o criminoso é o pai, não, é a criança que tem isso aí também. E ela precisa atravessar, né? E ele fala que é uma coisa universal. Então, ele vai sentir isso, porque, assim, por que a gente vê que isso é universal? Toda família, toda criança, ela é cuidada, ela tem os cuidados, tem que limpar a pele da criança, trocar a fralda, o contato de pele, o contato com os cuidadores, tudo isso forma uma história ali, existem desejos, existem estímulos, que isso aí que acaba configurando, né, essas questões de libido, como lidar com isso e direcionado aos cuidadores, né, as pessoas que estão ali da família. Então, dependendo do que a criança lida com aquilo, com essas histórias, é que ela vai ter mais problema ou menos mais adiante. Então, foi uma coisa difícil do Freud chegar perto, mas aí a verdade, digamos, né, se mostrou. Né, a teoria da sedução desabou, ele reconheceu que não era assim, embora exista mesmo também casos de sedução. Né, não podemos generalizar que foi só fantasia da criança ali, só aquele desejo. Né? Então, tem casos que existem. Mas aí ele descobriu, então, em si mesmo a paixão pela mãe, o ciúme e ódio pelo pai. E aí ele viu que o Ernest Jones fala assim, né, a superação de suas próprias resistências deu a ele uma compreensão muito mais clara das resistências dos seus pacientes. Então, isso, né, assim, conhecendo a si mesmo, você conhece o outro. Então, todo esse processo do Freud, ele teve altos e baixos, não foi uma coisa estável. Então, tinha hora que ele produzia, tinha hora que ele parava e estagnava, não conseguia escrever para o Fliss. Porque, assim, essa época ele mandava cartas para o Fliss, que era amigo dele, é quase que a autoanálise dele foi escrevendo os sonhos dele para o Fliss, trocando ideias com o Fliss, até um ponto que depois ele rompeu com o Fliss, né? Aí realmente ele teve que fazer a coisa sozinho, né? Pegar o touro no chifre, né? Pegar e fazer ele mesmo com o que ele tinha. Então, por exemplo, essa parte que ele fica em inibição, não consegue produzir, ele mesmo depois, e o Ernest Jones também fala, porque o Fliss também era tipo o pai dele, né? Então, como também tinha essa hostilidade com o pai, essas coisas também eram projetadas no Fliss. Tanto o amor era projetado no Breuer também antes, mas aí essa parte de inibição, ele chegou à conclusão que ele disse, não, por que eu não estou dando conta de escrever carta para o Fliss, né? O que está acontecendo? Aí ele fala que depois ele viu que era resistência dele, ou seja, ele não dava conta de trabalhar, de produzir, de escrever, como um modo de sabotar a relação dele com o Fliss, inconsciente, né, por causa do ódio também. São coisas que a gente não sabe, né? Às vezes, por que eu não consigo ir adiante? E só que vai fazendo autoanálise, vai começar a ver, né? Aí ele viu isso. Tanto que o Fliss, quando eles vão romper, né, o Freud analisa um sonho dele que ele tinha reconciliado com o Fliss. Mas ele, depois que ele vai analisar o sonho mesmo, ele vê que o sonho, que era uma fachada, que o desejo mesmo era de romper com ele. E aí eles rompem mesmo depois a amizade. Então,
a primeira análise completa do sonho, de um de seus sonhos, do Freud, foi em 1895. Só que em 1897 é que ele oficialmente começou a fazer autoanálise de forma regular. E o que motivou a decisão foi a morte do pai e a necessidade de saber a verdade, até chegar à teoria da sedução, que foi derrubada, e a verdade apareceu, né, de alguma forma. Então, assim, aí sobre... o Freud tinha visto, na própria família dele, histeria, né, no irmão e algumas irmãs, e ele pensou, mas então, se eles têm sintoma histérico, então alguém foi seduzido, então quem seduziu? Então foi o pai. Então, quem que é o criminoso, né, de quem que é a culpa aí? Aí ele viu que existe esses desejos dos filhos pelos pais, todo esse contexto, mas que, no fundo, os pais são inocentes, né? O Édipo é a criança que tem que atravessar. Então, aí é que ele descobriu também, né? Aqui, tem uma frase do Nietzsche que é legal. Ó, o seu próprio eu está bem escondido de você mesmo. De todas as minas de tesouro, a sua própria é a última a ser escavada. Que a gente não quer botar a mão na cumbuca, assim, não quer chegar perto de saber que o criminoso pode ser a gente mesmo, né? Então, e das coisas que a gente... as coisas que são difíceis para a gente admitir, né? Então, foi isso. O Freud, então, esses altos e baixos foram constantes, mas foi uma produção... ele perseverou, como foi uma coisa contínua, né? Então, foi difícil, teve alto, teve baixo, mas ele foi até o final. E uma das coisas que ele percebeu também, né, na questão da sexualidade infantil, é assim, que essa suposta sedução, né, ela é estimulação precoce, que chama, né, seria, a criança registra de 1 aos 4 anos, ela tem essas impressões, diz que até um bebê de 6 meses, 7 meses, ele registra que os pais, por exemplo, tiveram atos sexuais, que ele presenciou, que ele escutou. Fica registrado no inconsciente, né, fica meio que dormindo. Aí vai acordar só mais lá na frente, com 8 anos, mais ou menos, 8, 12 anos, aquilo volta, aí fica a lembrança daquilo que ainda não perturbou, tipo, ainda não estava forte os impulsos, né? A lembrança daquele estímulo do passado entra com essa idade e é acrescida de novos, de impulsos atuais, e a adolescência é uma coisa muito conturbada, os instintos têm muita força, os acontecimentos também, né? A pessoa está criando sua identidade. E aí isso uma coisa soma na outra. E aí que vem o que ele fala, né? Que aí vem os sintomas e tudo, porque não é a lembrança que faz o sintoma, porque na época a criança é como se fosse, aconteceu alguma coisa ali, seja literal ou seja desejo dela, mas não fica forte. Depois é que junta a experiência lá na frente, e aí, já foi o que aconteceu, vai ficar pesado ou vai ficar leve, os problemas vêm, sintomas ou não. Então, ele também falou, não é necessariamente na época infantil da primeira infância que tem os problemas da neurose, dessas traumas todas, é mais na frente, que junta esses fragmentos, né, dessas lembranças com estímulos mais atuais e desencadeia isso. Isso foi uma outra coisa que ele descobriu. Então, o Freud jamais parou a autoanálise, ele dedicava a última hora do dia para isso. Então, e aí, depois, no fim do capítulo, a Ernest Jones fala o seguinte, que pouquíssimas psicanálises, se não nenhuma, se completam. Não existe perfeição absoluta, né?
Ainda mais o Freud, não tinha um analista dele, né? Não tinha estudos sobre transferência, sobre o que acontecia, né? Quando a pessoa fazia análise. Então, é por isso que não tem data, né? Começa em 1897 e vai até a morte dele, com essa autoanálise. E aí a gente pode pensar nessas. E aí nós, né? A gente faz uma análise de nós mesmos, o que impede? O que a gente pode ainda fazer, né? Nós não somos Freud ainda, mas é possível, né? O que ele fala sobre isso? Eu vejo aqui, ele fala assim, não achei que não, mas ele fala assim, com a pessoa honesta, ou seja, se for desonesto, para analisar, para analisar você mesmo, tem que ser justo, né? Senão você vai dar tudo quanto é desculpa, porque a gente quer que a gente tenha sempre razão. Então, se a pessoa for razoavelmente normal e honesta, e se ela sonhasse, ela podia fazer muito em termos de autoanálise. Então, porque se ela sonhasse? É para pegar esse conteúdo inconsciente e analisar ele, porque o conteúdo consciente não é tão relevante, tipo, o que eu fiz hoje? Não, mas assim, quais impulsos? E são os impulsos bem antigos, igual a morte do pai dele fez ele sentir todos aqueles sentimentos mais antigos vieram à tona, né? Por isso que ele fala de 1 aos 4 anos, por ali, é quase que decisivo, né? Como se fosse revivendo aquilo ali, somando mais coisas e tudo. Então, é isso, gente. Então, assim, a nossa autoanálise também não termina, né? É qualquer reflexão que a gente possa fazer já serve para a gente ver, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu estou, né? Quais as saídas disso. E fazer isso racionalmente, em termos de consciente, já é ótimo. Mas em termos inconscientes, mais ainda, né? Tipo, o que eu não quis ver aqui, que eu fiz uma coisa que eu não devia fazer? O que está por trás disso, né? E aí a gente pode observar, o Freud fazia isso, né, com ele mesmo. E principalmente com sonhos, né? Porque tem que ter algo além para mostrar, principalmente o que a gente não quer, né? E ele viu nos sonhos dele, né? Que essa questão toda do Édipo e tudo não foi sentado no escritório estudando teoria, não. Foi autoanalisando mesmo, né? Os sonhos. Então, bons sonhos para vocês, que possamos sempre estar analisando nós mesmos. E escreve o sonho, grava o sonho no celular, tenta pegar esse material, fazer algo, tentar ver o que você pode descobrir com isso. Eu faço isso todo dia de noite. Às vezes eu acordo no meio da noite com um sonho, aí não durmo não, porque senão eu vou esquecer. Né? Aí eu tento ver o que aquele sonho quer me dizer, né? Depois a gente vai estudar mais sobre sonhos. Então, bons sonhos para vocês. Até a próxima.